pouquinho com vocês hoje a respeito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, meu Deus, que assunto poderoso. A gente para meditar às vezes e se pergunta muitas vezes pensando assim, né? Será que Deus é realmente fiel? Será que Ele tem sido fiel comigo? Ele tem sido fiel com as minhas promessas que Ele deu a mim? Com o que Ele já falou comigo? Será que Ele tem sido fiel com a minha casa, com a minha família? Como que funciona esse negócio de fidelidade de Deus, né? Eu quero falar para você que a fidelidade de Deus, ela é um atributo do caráter de Deus. Ele simplesmente é fiel. E a fidelidade dele é algo imensurável, é algo imedível, não tem como medir, não tem como compreender, não tem como mensurar. Ele simplesmente é fiel. E por que então, às vezes, a gente se pega perguntando, ai, será que realmente é fiel? Por que às vezes a gente duvida de que Deus ele é fiel? Por que a gente duvida desse atributo de Deus? Sabe por quê? Porque a gente atribui a fidelidade de Deus ao contentamento da nossa alma. Gostaria que você pensasse um pouquinho nisso que eu acabei de falar a você. Não é que Deus não seja fiel, é que às vezes nós atribuímos a fidelidade dele ao contentamento da minha alma. Se as coisas vão bem, Deus está sendo fiel. Se eu venço as provações, Deus está sendo fiel. Se tudo que eu planejei, as promessas estão se cumprindo, Deus está sendo fiel. Mas se a provação chega, se o dia mal chega, se as lágrimas caem dos meus olhos, se o meu coração entristece, se eu deito na minha cama com o coração pesado, angustiado, pensando no meu dia de amanhã, né? Se a ansiedade chega, se o dia mal chega, será que realmente eu estou contemplando a fidelidade de Deus? Será que realmente Deus está sendo fiel comigo? A fidelidade dele não está ligada às circunstâncias que nós passamos. Eu queria que você repetisse isso no seu coração. A fidelidade de Deus não está ligada ou atribuída às circunstâncias que nós passamos. Nós acreditamos que o fato dele ser fiel nos isentaria de passar por lutas, por provações, por dificuldades, por doenças, por lutos. A fidelidade de Deus não te isenta do dia mal. Né? Isso é uma verdade que nós precisamos arraigar ela em nosso coração, implantar ela na nossa mente com todo o entendimento. Deus, ele é fiel, faz parte dele. Se eu passar por uma doença curável ou incurável, ele vai continuar sendo fiel. Se eu passar por um luto, por uma perca que a minha alma não estava preparada para passar, isso dói mesmo, o luto ele dói mesmo, né? Porque nós, seres humanos, não estamos preparados, nós não fomos feitos, né, para sentir essa dor da perca, a gente não está preparado para isso, dói muito mesmo. São várias fases que a gente passa, né? Mas mesmo assim, ele continua sendo fiel. Se eu tenho bonança ou escassez na minha casa, no meu celeiro, na minha conta bancária, ele continua sendo fiel. Se o meu carro quebra, se o meu carro estraga, se eu tenho dinheiro para arrumar ou não, se o meu meio de locomoção é tirado de mim, se eu tenho que andar a pé, de Uber, de ônibus ou de carro próprio, ele continua sendo fiel. Se eu passo por alguma provação no meu caráter, né? Se eu preciso ser treinada no meu caráter, se eu preciso passar pela escola de Deus, que é o deserto, ele continua sendo fiel. Em todas as fases que nós passamos das nossas vidas, seja ela de contentamento ou não, seja ela de provação ou não, seja ela de deserto ou não, seja ela de bonança ou escassez, ele continua sendo fiel. Porque a fidelidade dele não está ligada às circunstâncias boas ou ruins que nós passamos. Ele simplesmente é fiel, ele vai continuar sendo fiel. Mesmo passando por tudo isso, ele continua sendo fiel. A fidelidade dele não é para nos livrar de tudo isso. A fidelidade dele é para nos sustentar em meio a tudo isso. A ótica muda quando nós entendemos isso.
que a fidelidade dele não é para nos isentar do dia mau, mas é para nos sustentar no dia mau. A fidelidade dele é que nos dá a certeza que o dia mau vai passar e o dia bom vai chegar. A fidelidade dele nos dá a certeza de que a vitória virá em meio à guerra. A fidelidade dele te dá a certeza que ele vai te erguer quando você cair. A fidelidade dele te dá a certeza que ele vai te levantar. A fidelidade dele vai te dar a certeza que ele vai enxugar as lágrimas dos seus olhos e que o sorriso chegará. Ele vai tirar o peso do seu coração e vai te dar um fardo e um jugo leve e suave. A fidelidade dele te dá a certeza de que a salvação, a misericórdia e a graça dele são infinitas e você vai experimentar delas até a eternidade. Então nós precisamos parar de pensar que a fidelidade dele nos isentaria, porque Deus é bom, Deus é fiel, o dia mau não vai chegar até minha casa, o dia mau não vai chegar até minha tenda, não, pelo contrário, ele vai vir, o dia mau vai chegar. Isso faz parte do evangelho, mas a fidelidade dele te dá a certeza que você vai vencer o dia mau, que é só uma fase, que você vai passar. Ela nos dá a convicção de que o dia bom chegará e isso traz segurança. O nosso texto-chave para isso que eu estou falando hoje está lá em Lamentações 3, 22 e 23, que diz assim, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. A fidelidade do Senhor se renova a cada manhã. Gente, isso é muito poderoso, isso é muita graça que Deus derrama sobre as nossas vidas. Quando nós pensamos que a misericórdia dele é o fato de nós não sermos consumidos. Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, ele é tão fiel, que ele derramou sobre o povo dele, sobre nós, a misericórdia, a graça dele, que é um favor não merecido. E essa misericórdia é uma das causas que nós não somos consumidos, porque o ser humano é terrível, nós somos terríveis. A mesma hora que está tudo bom para nós, já está tudo ruim. A mesma hora que a gente quer alguma coisa, a gente já não quer. A mesma hora que a gente está em santidade, a gente já está pecando. A mesma hora que a gente está agradecido, a gente já está murmurando. O ser humano é muito complicado. Só Deus para nos entender com a sua infinita graça, sua infinita misericórdia. Só Ele para continuar nos amando, meio em todo esse caos que a nossa alma apronta. Mesmo em todo esse caos que o nosso pensamento, as nossas emoções aprontam, e Ele continua nos amando, Ele continua seguro nas promessas dele, Ele não é homem para que minta. O Senhor, Ele é imutável, Ele continua sendo fiel, mesmo a gente sendo infiel. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 2,13. Fala que se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Isso faz parte dele, né? A Bíblia nos deixou claro. O apóstolo Paulo nos afirma que se nós formos infiéis, Ele continua sendo fiel. Pensa comigo se a fidelidade dele estivesse ligada à nossa fidelidade. Meu Deus! Que caos que seria a nossa vida. Meu Senhor! Iria ser terrível, porque nós somos muito infiéis. A mesma hora que a gente faz uma aliança com Ele, a gente já quebra a aliança. A mesma hora que a gente faz um pacto com Ele, a gente já quebra o pacto. Mesmo hora que a gente fala assim, Senhor, vou viver em santidade, a minha vida é tua, eu entrego a minha vida, a gente já volta atrás. A mesma hora que a gente fala assim, ó, Senhor, eu não vou pecar mais. Passa um segundo, a gente já peca. Pensa comigo, você que murmurou aí quase a sua vida inteira, pensando que Deus não era fiel com você. Pensa comigo se a fidelidade dele estivesse condicionada à sua fidelidade. A minha fidelidade, meu Deus, eu já tinha sido consumida há muito tempo. Porque o ser humano, ele é infiel. Nós somos falhos. Nós somos ingratos. Mas tudo isso não retém a fidelidade dele de ser derramada nas nossas vidas. A nossa infidelidade não é um obstáculo para que nós contemplamos e provemos da fidelidade de Deus, porque Ele é
fiel. Lá em Salmos 36:5 fala assim, ó, a fidelidade de Deus se estende até as nuvens. Em 1 Coríntios 1:9 fala assim, ó, Deus é fiel e Ele nos chama à comunhão com o seu Filho. A fidelidade de Deus é tão grande, mesmo sabendo que nós rejeitaríamos Jesus, negaríamos a aliança, quebraríamos a aliança com Jesus, mesmo sabendo que nós iríamos cair por diversas vezes, mesmo sabendo que o pecado da humanidade era algo tão grande que só através de Jesus nós seremos salvos, sarados, nós teremos paz com Ele. Mesmo sabendo disso, a fidelidade dele permaneceu, com ele dando o seu próprio filho para morrer por nós, para nos dar uma salvação eterna, para nos fazer acessar a graça, que é um favor não merecido, para nos fazer acessar a misericórdia dele, que são incontáveis, que se renovam a cada manhã, para fazer acessar um lugar com ele, de estar sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. A fidelidade dele nos fez acessar o status de sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real de Cristo Jesus. Nós somos representantes do reino eterno dele. A fidelidade dele nos fez ter um título e acessar um lugar de filhos no seu reino. Nós temos uma herança através de Cristo Jesus. A fidelidade dele, através da fé que nós temos em Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele, nos fez ter paz com ele. A fidelidade dele nos faz ser limpos, santos, perfeitos e puros através de Cristo Jesus, mesmo tendo toda essa falha, mesmo carregando toda essa falha que nós carregamos, mesmo tendo, às vezes, raiz de iniquidade, mesmo às vezes pecando, mesmo às vezes transgredindo, falhando, errando, voltando atrás das nossas palavras que nós afirmamos, às vezes, com tanta convicção, que vamos seguir em frente, que vamos viver uma vida de santidade, mesmo às vezes voltando atrás de tudo isso por tantas vezes, mesmo às vezes caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, cometendo as mesmas falhas, mesmo assim, através de Cristo Jesus, nós somos justificados, santos, inteiros. Quando Deus, ele olha para nós, para o mundo, para a humanidade, através de uma lente chamada Cristo, através de uma lente chamada Jesus, que através dessa lente ele enxerga em nós uma santidade, ele enxerga em nós um caráter de Cristo, um caráter perfeito, um caráter aprovado. E isso mostra o tamanho da fidelidade dele. Então não está ligado ao dia mau, se eu tenho um dia mau, se eu tenho um dia bom, não está ligado a isso, mas está ligado no contentamento de nós experimentarmos essa bondade por completo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. A fidelidade dele não te isenta do dia mau, mas ela te dá a certeza que o dia mau acabará e o dia bom chegará. A fidelidade dele é para te sustentar nesses dias e te garantir a vitória. Ele não muda se você vacilar. E se nós formos por base na teologia de primeira menção, a teologia de primeira menção é quando uma palavra ela é mencionada pela primeira vez na Bíblia e dali se extrai o conceito original daquela palavra. Né? Então, a primeira menção que a palavra fidelidade é mencionada na Bíblia e é extraído, né, o conceito dessa palavra está lá em Êxodo 17:12. Toma um chazinho aqui para limpar a voz. A palavra é emuná no hebraico. E a primeira vez que ela aparece é quando os israelitas estão enfrentando uma batalha, uma guerra contra os amalequitas. E aí, de repente, Moisés se vê ali naquela situação, liderando aquele povo. E quando Moisés ergue os braços, o povo vence. Quando Moisés estava com o braço erguido, ele abaixa o braço, o povo dele começa a perder, Israel perde. E de repente ali Arão e Hur vê aquela situação, fica ali do lado de Moisés e eles sustentam
os braços de Moisés. Eles apoiam o braço de Moisés. Eles dão constância, firmeza e estabilidade para os braços de Moisés. Porque se quando os braços deles estão estendidos, Israel vence, mas quando os braços dele se cansavam e ele abaixava, Israel perdia. Arão e Hur foi ali e segurou e sustentou os braços de Moisés. E eles passaram a ser constante, a ser firmes e dar estabilidade para os braços de Moisés. E essa primeira palavra, a primeira vez que essa palavra é mencionada na Bíblia é emuná. Ela é extraída de uma situação onde essa palavra deu constância, firmeza e estabilidade. Então, isso significa que quando nós atribuímos essa primeira menção para a fidelidade de Deus, que é imutável, nós entendemos que essa fidelidade de Deus, que é imutável, ela nos dá uma constância que é imutável, uma firmeza que é imutável, uma estabilidade que é imutável. E isso é a fidelidade de Deus para conosco. Não é nos livrar da guerra, mas é em meio à guerra nos dar uma constância, uma firmeza e uma estabilidade. Repita comigo na sua mente aí onde você está. A fidelidade de Deus não é para me livrar da guerra, mas é para me dar uma firmeza, uma constância e uma estabilidade que vai me sustentar durante a guerra, que vai me fazer vencer as guerras que estou passando e as guerras que estão por vir. Sabe as guerras que você venceu? Foi por causa da fidelidade de Deus. Foi porque o Senhor sustentou. Sabe as guerras que você vence? É por causa da fidelidade de Deus. É porque Ele tem te sustentado. Sabe quando você peca, que você tá lá no pó, que você olha para um lado e olha para o outro e não vê saída? Você pensa que você não vai dar mais conta de sair daquela situação? Sabe quando você se encontra em uma situação lá no fundo do poço, que você olha para dentro de você fala, meu Deus, não tem nada de bom aqui. O que o Senhor vai fazer comigo? A fidelidade de Deus te garante que Ele vai tirar daquela situação. A fidelidade dele te garante que você vai vencer a doença. A fidelidade dele te garante que mesmo se ele não fizer um milagre de cura na sua vida, você vai ser um milagre constante todos os dias. Eu tava... Só ver o horário aqui, né? Para eu não passar. Eu tava meio preparando essa palavra ontem e meditando nessa palavra, né? E eu me deparei com o Senhor ontem, um momento que eu chorei muito. Lembrando da fidelidade de Deus, da constância da fidelidade dele na minha vida, né? Por diversas vezes, em vários momentos, meu Deus, se não fosse a fidelidade dele, eu não estaria aqui hoje, né? Há 20 anos atrás, quando eu fui diagnosticada com artrite reumatoide juvenil, né? Que é uma doença muito, muito avançada e ela agride muito as articulações do corpo, né? Atrofiando o corpo, né? Lesionando as articulações. Hoje, por causa dessa doença, né, que é uma doença crônica, eu tenho prótese no joelho, eu tenho prótese no quadril, eu tenho uma artrodese no pé, eu tenho uma indicação para colocar prótese no meu tornozelo direito, porque já está bem desgastado, não tem mais cartilagem. E foi uma fase muito difícil, né? Eu, recém-casada, tendo que passar por muitas coisas, né? Tendo que passar por uma doença crônica, que eu fui parar na cama, na cadeira de roda, onde eu precisava que o meu marido, que estava aprendendo a ser esposo, me carregasse para o banheiro, me desse banho, me ajudasse, me desse comida na boca, porque eu não aguentava pentear, levantar as minhas mãos para pentear o cabelo, para ir no banheiro sozinha, enfim, diversas situações que eu tenho 20 anos que eu passo, né? Tem dia bom, tem dia ruim, tem dia que eu tô boa demais, tem dia que a crise vem e eu fico de cama, mas a fidelidade dele tem sido tão fiel que tem me sustentado. Tem me sustentado, tem me feito vencer. A fidelidade dele tem enxugado as minhas lágrimas, a fidelidade dele me ajudou a não desistir, mesmo quando tudo ao meu redor, mesmo quando toda a circunstância me levava a pensar assim, ó, desistir é mais fácil. Mesmo quando esse pensamento vinha, a fidelidade dele ainda me sustentava, me fazia permanecer de pé
me fazia permanecer firme, me fazia permanecer forte. Tem gente que às vezes fala assim, nossa, Poli, você é tão forte. E por um tempo eu cheguei até a pensar, uau, eu sou muito forte, eu aguento muita dor, mas não era bom que nada, não sou boa que nada, não era forte que nada. É a fidelidade dele que me fortalece. É quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o amor dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então entenda, se você está passando por um período, por uma fase que você está se perguntando se Deus realmente tem sido fiel com você, você só está podendo perguntar isso porque você está viva. Porque você tem permanecido. E você só pode perguntar isso porque realmente você tem provado da fidelidade de Deus. Não duvide que Deus ele é fiel com você. Minha irmã, meu irmão. Entenda que a escola de Deus é o deserto, a escola de Deus são as provações. Deus prova quem Ele ama, porque é assim que nós aprendemos. O ser humano ele aprende em meio à dor, o ser humano ele aprende em meio às dificuldades. E é aí que a fidelidade de Deus se revela a nós. Então entenda de uma vez por todas que a fidelidade dele não está condicionada às circunstâncias boas que a sua alma passa. Não, ela não está condicionada a isso. Ela se revela às circunstâncias boas e ela se revela às circunstâncias más. É ela que te mantém de pé, é ela que te mantém firme quando tudo fala para você desistir. A fidelidade dele te mantém de pé e o amor dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Sabe, que essa palavra possa encorajar o seu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado, eu não sei as dúvidas que estão no seu coração, mas não duvide mais da fidelidade de Deus na sua vida. Não duvide mais. A fidelidade dele me fez ter uma filha saudável, quando os médicos falavam que se eu engravidasse, a minha filha poderia nascer com alguma deficiência física por causa das medicações que eu tomava. A fidelidade dele me fez ser mãe depois de 10 anos de casada e experimentar o que é ser mãe. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A fidelidade dele me sustentou quando as minhas mãos falharam e com 20 dias eu deixei a neném cair, deixei minha filha cair porque eu não aguentei o peso dela. Não foi um tombo muito grande, eu estava com os pés estendidos, ela escorreu pelas minhas pernas. Mas pensa, 20 dias, um neném tão frágil, uma criança tão frágil. Mas ele me sustentou naquele dia. Ele me fez entender que a minha filha era um presente de Deus, um milagre do Senhor, e Ele iria me ajudar a cuidar dela. Eu iria ter forças para cuidar dela. A fidelidade dele me sustenta todos os dias, sendo pastora de uma igreja, pastora sendo ajudante do meu marido, enfrentando tantos problemas, né, problemas de ovelhas, problemas administrativos da igreja. A fidelidade me sustenta todos os dias, mesmo tendo uma doença crônica, mesmo não parando, a fidelidade dele me sustenta todos os dias. A fidelidade vai te sustentar com o problema que você está passando com o seu filho, vai te sustentar com o problema que você está passando no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu íntimo, no seu caráter. A fidelidade dele vai te sustentar todos os dias, porque ele é fiel. Ele não vai ser fiel, ele é fiel. Então repita comigo: Deus é fiel. E ele vai me sustentar, vai trazer firmeza, constância e estabilidade para a minha vida, em o nome de Jesus. Que essa palavra possa ser assim, uma chave para ativar e encorajar o seu coração a confiar mais no Senhor. Amém, meninas? Deus, ele é fiel. Com dinheiro ou sem dinheiro, com bonança, com fartura, com escassez, Deus ele é fiel. Com vida, na morte, no luto, ele é fiel. Quero orar com você essa manhã. Feche os seus olhos, você que pode fechar, você que está se arrumando, continue se arrumando e ouça essa oração. Senhor, eu nos coloco na tua presença essa manhã. Nós damos a ti, Senhor, nossa primazia do nosso dia. Deus, que nós possamos entender a sua fidelidade, a revelação da fidelidade que o Senhor tem para conosco todos os dias. Nós precisamos entender que a fidelidade do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Que a tua misericórdia é o fato do Senhor não nos consumir. Que mesmo sendo infiel, o Senhor continua sendo fiel. E que a sua fidelidade, Senhor, nos fez acessar
Senhor, um lugar que estamos assentados contigo nas regiões celestiais nos fez ser participantes, Senhor, da herança eterna. Nos fez a chegarmos a Ti como filhos e filhas. A sua fidelidade, Senhor, ela é incomparável, ela é imensurável. A sua fidelidade, ela é real. Então, que o nosso coração, Senhor, possa ter essa convicção no dia mau, no dia bom, no deserto, ou contemplando o maná, Senhor, ou contemplando a terra prometida, quando a provação chega, quando a vitória chega, quando as lutas vêm, quando as lutas acabam, que nós possamos, Senhor, sustentar, Senhor, esse pensamento e essa convicção em nosso coração. Gera essa convicção no nosso coração, Deus. Tira, Senhor, as perguntas, os porquês, Senhor, se o Senhor tem sido realmente fiel ou não. Quantas vezes nós perguntamos isso? Quantas vezes, Deus, nós questionamos isso ao Senhor, se o Senhor está sendo fiel ou não. Nos perdoe, Deus. Porque muitas vezes nós duvidamos da sua fidelidade. Nos perdoa, Senhor. Hoje nós entendemos que o Senhor é fiel. Em meio às circunstâncias das nossas vidas, o Senhor continua sendo fiel. Nos perdoa por duvidar de Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E quando a dúvida chegar novamente, que o Espírito Santo possa nos lembrar dessa palavra. Que o Senhor é fiel. E essa fidelidade vai nos sustentar para a vida inteira. Em meio a qualquer circunstância das nossas vidas, o Senhor continua sendo fiel. Obrigada, Deus, por essa fidelidade. Obrigada, Senhor. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo a sua semana. Deus abençoe você. Lembre-se que esse mês de abril nós não teremos devocional, nós voltaremos só dia 4 de maio. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu dia e até o nosso próximo Devocional Marias.